Olá, essa é mais uma aula online direcionada ao quinto período, né, da disciplina Jornalismo 1, Técnica de Jornalismo 1, devidamente programada dentro do planejamento do curso de jornalismo. E antes de qualquer outro assunto, gostaria só de informar aos queridos alunos, nesse momento ainda difícil, não, da quarentena a que estamos relegados, que a disciplina, né, gostaria que vocês contribuíssem nesse sentido para mim, a disciplina de História do Jornalismo, o primeiro período está fazendo uma confusão muito grande com relação às coisas que foram definidas. Eles têm razão no momento em que eu fiz um planejamento e para que a gente não perdesse, né, a celeridade das aulas que estavam sendo programadas e desenvolvidas, nós fizemos o seguinte, que cada aluno, ao final de cada aula, fizesse um trabalho e enviasse para a prova. E fizemos isso na prova de A1. Para a prova de A2, não há nenhuma necessidade de mandar trabalho antecipado. Por quê? Porque a coordenadora, né, a professora Simone Barreto, me pediu, né, que eu não forçasse muito, quer dizer, não exigisse tanto do aluno que já estava altamente sacrificado com uma série de aulas envolvidos com um monte de trabalho de professores e que eles não estavam se dando, não tinha tempo para fazer todo esse trabalho. Então, o que eu fiz exatamente? Eu modifiquei um pouco a programação que estava no mês de maio e no mês de junho, né, nós deixamos isso muito claro. Não precisam mandar nenhum trabalho ao final de cada aula, não precisa. Por quê? Porque nós vamos fazer uma prova de A2, né, em dupla, e aí nós podemos imaginar que as duplas serão específicas, né? Específicas em que sentido? Os alunos do quinto período fazem as duplas e me mandem o trabalho, né, minha resposta da prova que nós vamos elaborar. E o pessoal do primeiro período, façam a mesma coisa, né? Façam a mesma coisa. Para fazer, fazem dupla, né? Enfim, eu gostaria de que o quinto período contribuísse nesse sentido, porque eu estou tendo problemas com relação ao atendimento que eu estou fazendo quase que o dia inteiro de aluno do primeiro período, querendo saber exatamente o que está acontecendo. Eu penso até, né, que, de certa forma, eles não estão exatamente tendo acesso às aulas que estavam programadas e estão disponíveis no YouTube. Acredito que não, né? Senão não estariam fazendo tantas perguntas do jeito que estão fazendo. Mas, de qualquer maneira, isso não me entendia. Muito pelo contrário, eu faço e respondo com muito prazer, né? A nossa aula de hoje, né, e o material eu estou enviando para o e-mail da turma, né, é exatamente o capítulo primeiro do livro sobre entrevistas, que é da Estela Guedes Caputo, né, em que ela faz uma abordagem muito interessante sobre a expectativa que o aluno tem de escrever. Por quê? Porque escrever é a ferramenta básica, né, do desenvolvimento do jornalista. O jornalista tem, para escrever, né, para o jornalista, né, determinando informações e produzindo conhecimento, é altamente importante na vida do profissional. E aí as pessoas ficam com muita ansiedade, querendo saber como que elas vão realmente aprender a escrever, né? Aprender a escrever, né, eu faço uma exceção com relação das pessoas mais vocacionadas, que independente, né, do desenvolvimento de qualquer tipo de metodologia, elas parecem que já nasceram, né, com o conhecimento da escrita, mas isso é uma questão de um fenômeno que não deve ser exatamente abordado nesse momento, mas é uma constatação. Por exemplo, eu dei um exercício para o quinto período chamado exercício, né, de uma matéria sobre a morte de um proxeneta, a saída de uma boate
né? A figura, eu chamo sempre o exercício do bico fino. Por quê? Porque eu coloco na apuração uma série de informações, mas muitas informações, para que o aluno, como exercício do escrever a notícia, ele possa ter a opção de saber o que é mais importante para ele. Ser mais importante para o jornalista, para o escritor, é altamente importante. Por quê? Porque isso vai exatamente dar a ele a coordenação, né? Ele vai coordenar a matéria de acordo com a importância que a informação se lhe aprover. Então, nesse sentido, eu penso que esse texto, né, esse texto de Estela Guedes Caputo é muito importante. E também fala não só dessa expectativa, né, de saber como é que você começa uma matéria. Tem gente que começa a matéria pelo verbo, o outro começa a matéria pelo dia que aconteceu, e aí com a forma pela qual ela aconteceu, e como que aconteceu, enfim. É uma série de fenômenos, né, que perpassa exatamente a natureza do jornalista, até porque ele tem que escrever a matéria dentro da chamada pirâmide inversa, ou seja, tudo aquilo que é mais importante tem que começar primeiro, né? E deixar que as coisas menos importantes fiquem exatamente para o final da matéria, né? Essa expectativa, na realidade, ela toma um corpo, né, quando nós nos conscientizamos que o exercício de escrever a matéria de informação e produzir conhecimento, ela é um exercício pleno e permanente, né? Nós vamos aprender isso até mesmo depois da nossa formatura, né? Por quê? Porque na vida profissional você só vai conseguir consolidar, né, a sua forma de escrever na medida exata em que você acrescentar aquilo que você sabe, todo um potencial, né, que você vai aprender através de diálogo com escritores mais famosos, de pessoas que são mais antigas nas redações e que conseguem exatamente encontrar a melhor forma de produzir a informação a partir dos fatos oriundos da dinâmica da sociedade, né? Então, esse fato é muito interessante, é uma questão muito angustiante, né? Você querer exatamente, você lê um texto, às vezes, num jornal, você assim, puxa vida, como é que eu não escrevo um texto assim, dessa forma, né? Mas só o tempo nos ensina, só a experiência e a acumulação de conhecimento vai nos dar exatamente, né, a categoria de escrever a matéria melhor e tecnicamente bem postada para a publicação, quer que ela seja no jornal impresso, nas revistas, nos fanzines, ou seja, no jornalismo online, hoje tão atual, enfim, né, nós vamos fazer isso. Quanto à questão, né, é preciso que a gente entenda também que a leitura, né, do nosso texto, ela tem que fazer, ou seja, a produção do nosso texto, ela tem que ter o sentido da nossa escrita. Nós temos que saber exatamente que sentido. Se você não tem um objetivo para começar e terminar uma matéria, dificilmente você vai concluí-la, tá? É como nos projetos experimentais. Nos projetos experimentais, né, em que o regulamento exige que nós façamos no mínimo de 50 laudas, você imagina que 50 laudas é muita lauda, né? É preciso de muito assunto, é preciso de uma polifonia muito apropriada junto com os textos, ou seja, com os autores com os quais nós vamos dialogar. É preciso que você tenha exatamente muito material para você fazer isso. E aí, mas se você não tem exatamente um objetivo ao fazer esse trabalho, se você não quer dar sentido a ele, dificilmente você vai conseguir fazer. Por isso que eu digo, né, que fazer projeto experimental, você tem que fazer o projeto experimental levando em consideração a paixão que você vai devotar pelo tema. Se você gostar do tema, se for apaixonado pelo tema, provavelmente você vai fazer um bom projeto experimental. Por quê? Porque você vai dar sentido à escrita que você vai produzir, né? Eu acho que essa questão é muito interessante, até mesmo porque a Estela Guedes Caputo, ela nos dá assim, uma explicação muito interessante sobre a questão do Minotauro, que é o filho touro de Minos, né, de Creta, em que
todos os anos escolhiam assim uma série de jovens para serem alimentos do Minotauro, que vivia dentro de um labirinto, né? Então Teseu, ao fazer exatamente, né, essa incursão por dentro do labirinto, ele se encontra com Ariadne dará a ele um novelo de lã. E esse novelo de lã é que vai dar sentido a ele a entrada para dentro do labirinto. Por quê? Se ele entra com um novelo de lã, ele vai marcando o caminho percorrido e vai saber o seguinte, delimitar o caminho de volta. E não foi difícil, então, ele seguir exatamente essa questão de dar sentido, né? Entrou no labirinto, matou exatamente o Minotauro e saiu exatamente radiante, né? Quer dizer, é uma forma, né? É uma forma simbólica, mas que é interessante a gente entender exatamente o que é dar sentido ao texto. No terceiro momento é a questão da entrevista, a aproximação dos conceitos da entrevista. Vários autores nos falam sobre a entrevista, quer dizer, a força no nosso trabalho de fazer as perguntas, elas são importantes para consolidar o sentido que você quer dar ao seu texto, né? Então, muito, por exemplo, a jornalista, a escritora Cremilda de Araújo Medina, ela diz o seguinte, né? Ela diz exatamente o seguinte, ipsilíteres, né? A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpretação informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais, e pode também servir à pluralização de vozes e à distribuição, né, democrática da informação. Em todos esses ou outros usos das ciências humanas, constitui sempre um meio cujo fim é interrelacionamento humano. Quer dizer, Medina coloca isso. Eu penso que ela se aprofunda muito numa questão assim, até muito metodológica, muito epistemológica para explicar isso. Eu, né, com a experiência de mais de 40 anos em redação de jornal, né, concluo o seguinte, né, eu até transformo isso, faço com que a gente possa compreender que a entrevista não é uma técnica, ela é uma arte, a arte de fazer perguntas e obter a resposta desejadas, né? Quer dizer, eu penso que a minha interpretação é muito simples, né? E provavelmente ela é muito mais acessível, né, ao pleno entendimento por parte do alunado. Então, o Nilson Lage, que é um livro sobre a reportagem, é um livro que eu uso, né? Até porque Nilson Lage é um dos bambas, né, do ensino-aprendizado do jornalismo. Ele atua na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então ele diz o seguinte, que a entrevista é o procedimento clássico da apuração de informações em jornalismo. É uma expansão da consulta, objetivando, geralmente, a coleta de interpretações e a reconstituição dos fatos, né? O Lage fala isso exatamente na página 73 do livro A Reportagem. Então, se você... o outro mestre, né, que inclusive tem uma excelente notícia para dar, inclusive o nosso mestre, grande mestre, participou inclusive da minha banca de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o nosso queridíssimo Muniz Sodré, né, ele hoje eu recebo uma notícia importante, né, inclusive ele mesmo fazendo uma live, né, dizendo que ele está bem melhor. Então é uma das pessoas que realmente está sendo, né, está vencendo essa pandemia horrível que está aí dizimando parte, né, considerável da nossa sociedade. Então, Muniz Sodré, que é uma das pessoas ouvidas nesse projeto, ele diz exatamente o seguinte, em jornalismo, perfil significa enfoque na pessoa, que seja uma celebridade, seja um tipo popular, mas sempre o focalizado é o protagonista de uma história, sua própria vida. Diante desse herói, ou anti-herói, conforme vocês queiram, o repórter tem, via de regra, dois tipos de comportamento. Ou mantém-se distante, deixando que o focalizado se pronuncie, ou contrapartilha com ele um determinado momento e passa ao leitor essa experiência, né? Quer dizer, quando você fala sobre esse assunto, nós poderíamos pensar um pouco também naquela obra
do Marcucci, né? Luiz Antônio Marcucci. Luiz Antônio Marcucci, ele fala exatamente nisso. Quer dizer, quando você faz uma entrevista com alguém que sabe determinado assunto que você precisa, né? Que você precisa naquele momento para fechar, talvez uma pesquisa, uma aula, ou algum trabalho mesmo acadêmico, né? O que você faz exatamente? Você deixa que a pessoa, você combina com a pessoa para ela falar e deixa que ela fale à vontade. Você anota aquilo e faz o quê? Transforma exatamente essa memória histórica do seu entrevistado num letramento, né? Quando você você pontua isso, você escreve, você está fazendo o quê? Transformando a sua entrevista num momento antropologicamente perfeito, né? Então, é importante a gente entender essa questão que nos coloca exatamente o Sodré, né? Eu teria também aqui como medida, né? Não medida de intransigência, mas exatamente colocar, né? Que o Alfredo Bossi, que inclusive é um folclorista, ele também ele está muito mais ligado à natureza em que eu esposo, né? Ou seja, a ideia em que eu esposo, que é a entrevista em que foge da técnica e assume a arte, né? Porque é preciso que o repórter seja não só tecnicamente perfeito, mas que seja artisticamente sabido, no sentido de fazer com que o entrevistado lhe diga aquilo que você quer saber, né? Para evitar exatamente os fenômenos que nós já tratamos aqui na sala de aula, sobre as questões das induções e das deduções, né? Então, só para iluminar um pouco essa questão, nós vamos colocar aqui: há um ver por ver, sem um ato intencional de olhar, e há um ver como resultado obtido a partir de um olhar ativo. No princípio, caso cego, curado de sua doença, poderá dizer: estou vendo. Na segunda, a pessoa dotada de visão, depois de olhar atentamente para o céu, exclama: finalmente consigo ver a constelação do Cruzeiro. Quer dizer, cada um vê na matéria aquilo que realmente ele gostaria de ver, né? de analisar. E a questão da entrevista também não é só a entrevista, não é só essa relação vis-a-vis com o entrevistado. É também a questão do meio ambiente, né? Do lugar onde você está fazendo a entrevista, da roupa com que as pessoas estão vestindo naquele momento, né? Do ar de preocupação que ela expressa. Quer dizer, existe uma série de fatores importantes, mas veja só, escrever e aprender a escrever, salvo os exemplos, né, que são raros, né, por excelência, dos vocacionados, há exatamente o quê? Há o aprendizado eterno, constante e permanente. Nós só vamos escrever muito bem no momento exato que a gente construir uma base que vai consolidar exatamente o quê? Ideias precisas, no sentido de que essas ideias precisas, elas façam realmente sentido, né? Então, eu estou enviando para o e-mail de vocês, né, essa matéria. Eu espero que vocês leiam a matéria A matéria é gostosa de ler, não é nada pesado, não é textão, não é nada. Mas vocês leiam, né, examinem a matéria pelo todo e fiquem atentos. Por quê? Porque essa matéria vai cair na prova, na A2, que vai ser exatamente o quê? Uma prova que eu vou solicitar dos alunos, né, que eles podem fazer essa prova em dupla. Em dupla. Então façam a matéria, estudem a matéria, façam a prova para poder a gente também diminuir, né, essa pressão que os professores e o curso está exigindo durante essa pandemia, né, exigindo essa pressão terrível em cima dos alunos, né? Gostaria que vocês me perdoassem, né, mas nada melhor do que esta aula que nós estamos desenvolvendo aqui, né, uma aula interessantíssima, não só para mim, porque eu acho que a educação é uma via de mão dupla, né? Eu tenho que ensinar alguma coisa a partir da minha experiência e tenho que aprender alguma coisa quando elas vêm exatamente como formas de perquisição por parte do alunado. Então, eu deixo muito de aprender porque eu não tenho esse diálogo, né? Mas eu espero que essa pandemia passe rapidamente, eu estou muito otimista quanto a isso e eu estou desejando a todos uma boa noite, né? E me perdoe por alguma coisa, né? Mas vamos fazer o melhor.
é o melhor que eu quero? Não, eu gostaria de estar na sala de aula. Nada melhor do que a experiência de estar na sala de aula. O aprendizado é muito mais fecundo, mais aprofundado, né? Há, por exemplo, o calor humano que perpassa a natureza de qualquer outra disciplina, tá? Boa noite, então.